por uma visão. Eu tenho sido muito abençoado com essa palavra de Apocalipse, já tem um tempo já são umas 2, 3 semanas que Deus está falando comigo nessa palavra. E eu venho orando, amadurecendo essa palavra, e antes de ontem, senti essa liberdade de falar dessa palavra, né? Falar dessa parte da palavra do Senhor. Por quê? Porque visão é algo que atrai muito as pessoas. As pessoas são atraídas por visão, né? Visão de negócios, visão de crescimento, visão de conquista, de realizações. Visões também falam dessa perspectiva das pessoas que esperam, que sonham, né? Que desejam as coisas. E elas veem essa perspectiva de futuro. Agora, nós temos visões maravilhosas, poderosas e especiais que estão dentro das nossas Bíblias. Os profetas tiveram visões, os profetas viram a Deus de maneira poderosa, maravilhosa. Isaías 6 fala do chamado desse profeta e da maneira como ele viu a Deus no seu trono, né, e os anciãos, e toda aquela glória falando com ele. Ezequiel também teve uma visão muito grande, lá nos capítulos 1 e 2 do profeta Ezequiel. Ele fala dessa visão, onde ele é chamado a se colocar de pé diante do Senhor, né? Ele se prostra diante de Deus, e Deus fala com ele: filho do homem, coloque-se de pé, e eu falarei com você, e eu falarei contigo, né? O Senhor nos chama para ter visões, o Senhor nos chama para sermos atraídos pela sua glória e pela visão da sua glória. E hoje nós vamos falar de uma dessas visões, que é a visão que João, o evangelista João, teve ali em Apocalipse, no capítulo de número 5, ele teve essa visão maravilhosa, essa visão poderosa, de Deus, do Pai, e também ele teve ali do Cordeiro, ele teve ali dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, né? Toda uma glória, toda uma plataforma de glória, aonde ele enxergou essas coisas. Então você precisa ver. Primeira coisa você precisa pedir para o Senhor te dar essas visões. Você precisa clamar pela glória. Você precisa desejar ver ao Senhor e a sua glória. Eu tenho percebido, irmãos, que aqueles que veem ao Senhor, aqueles que veem a glória de Deus, aqueles que veem a presença de Deus nas suas vidas, são pessoas que são profundamente tocadas, transformadas, abençoadas, abrasadas, avivadas. É algo maravilhoso. Se você ainda não teve um vislumbre, se você ainda não teve uma percepção da glória de Deus, eu quero te pedir que você busque isso na sua vida. A visão do Senhor é algo muito poderoso, algo muito especial. Irmão Esdra, aumenta o retorno aqui, por favor. Ou alguém que estiver lá no som. Obrigado. Então, essa visão, você precisa pedir ao Senhor. Você precisa pedir, clamar ao Senhor, que Ele abra para você, que você enxergue, que você veja o Senhor. Por quê? Porque João teve uma experiência poderosa quando ele viu o Senhor. Obrigado. Ele diz o texto aí no versículo 1 e 2: vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Também lá no versículo de número 6, né? Ele está vendo, ele fala assim: nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes. Ele está vendo, ou seja, quando você vê ao Senhor, quando você vê a glória do Senhor, quando você tem revelação das coisas de Deus, as coisas vão mudar na sua vida. Você vai passar a ter olhos santificados, você vai passar a ter percepções divinas na sua vida. E é engraçado, irmãos, porque existe uma propaganda no meio da igreja, uma propaganda muito errada. Qual que é essa propaganda?
é que homens são mais céticos, homens são mais racionais e têm dificuldade de enxergar as coisas. Isso é uma grande mentira, sabe por quê? Porque você vai ver na Bíblia toda que quem teve mais visões na Bíblia inteira são homens. São profetas homens, são homens que são apóstolos, são homens que têm visões da parte de Deus. Essa é uma mentira que o diabo plantou na igreja, e os homens ficam bloqueados e não recebem as visões de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que as visões de Deus é para todos, amém? Tanto para homens quanto para mulheres. Ele não faz acepção de pessoas, basta você querer, basta você desejar, não é? E esses versículos ele mostra, né, que ele começa a ter essa visão de algumas coisas, não é? Ele começa a ter a visão do livro. O livro é algo que basicamente definia aquilo que estava para ser revelado para João e para todos os homens. Por isso ele ficou um pouco angustiado e até mesmo triste, porque não tinha ninguém para abrir o livro. E ali tinha o anjo que falava, ali tinha, né, uma voz grande dizendo, e ele expressava, né, para todos que Deus estava querendo abençoar, Deus estava mostrando para João a obra que ele ia realizar. E ele fala que a destra de Deus, ou seja, a direita, a mão direita significa sempre poder, domínio, o governo de Deus, Pai, sobre todos os seres viventes, sobre todas as coisas. Ele tem o domínio, ele tem a supremacia de todas as coisas. Nós somos filhos amados de um Deus supremo, que governa todas as coisas debaixo do seu poder. Aleluias. Nós que andamos por fé, não andamos por vista, né? Nós que cremos, nós podemos descansar, porque o Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele cuida de cada um dos detalhes da nossa vida. Amém, irmãos? Deus o poderoso. Tem pessoas que têm medo do Deus o poderoso. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar para Deus, de buscar a Deus, com medo de Deus, ou acha que Deus é inacessível. Ao contrário, meus queridos, Deus é extremamente acessível, amém? É acessível através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é acessível através do Cordeiro, que Ele veio e morreu por você e por mim. Ele fez a ponte, Ele fez a ligação, Ele é o elo entre eu e Deus. Então agora eu posso ir com liberdade, né? Hebreus diz que eu posso entrar com confiança, eu posso entrar com intrepidez, com ousadia, na presença de Deus. Aleluias. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Todo-Poderoso, Ele é verdade que Ele deve ser temido. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Ele deve ser obedecido, Ele deve ser realmente honrado, mas Ele é um Deus que sustenta todas as coisas. Você que crê num Deus poderoso, você crê nessa palavra, você crê nessa verdade revelada, você consegue enxergar, você consegue ver esse Deus. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? A sua vida estará segura no Senhor, o nosso Deus. Você não terá dificuldade de confiar e nem de viver. Então todas as coisas que acontecem na vida daquele que crê, ele sabe que está nas mãos de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nós vemos aí, né, que ele é digno de receber essa confiança. E este livro sela o destino de todos os seres humanos. E ninguém, versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém era capaz, ninguém estava apto. Isso nos mostra nossa necessidade do Cordeiro. As pessoas querem ir a Deus. Todo ser humano quer ir ao Pai, ao Criador. Até porque todos nós fomos criados por Deus. Há uma ânsia, uma sede dentro de nós de encontrarmos o nosso Criador, o nosso Deus. Mas as pessoas têm buscado por vários caminhos. Buscado pela religiosidade, buscado, né, pelo dinheiro, pelo recurso, buscado através de experiências de vícios, experiências de drogas, buscado através, né, das mais diversas formas de culto, tentando ir a Deus. Mas a Bíblia nos fala que há um único caminho, Jesus Cristo, amém? Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, disse Jesus. Toda vez que nós entramos por esse caminho, nós permanecemos nesse caminho, nós temos a bênção e o favor de Deus sobre as nossas vidas.
Aleluias. Nós temos o favor de Deus sobre nós. Nós temos o favor de Deus sobre nós. Agora, não tente você ir a Deus por outros caminhos. Venha pelo Cordeiro, venha por Jesus, e Ele vai te levar a ter a visão do Pai. Você vai enxergar a Deus através de Cristo Jesus. Você vai enxergar o Todo-Poderoso que está assentado no trono. A outra coisa que João faz imediatamente, ele se quebranta. Então nós precisamos também nos quebrantar, diante da situação de indefinição, de ausência de alguém para revelar a glória e o favor de Deus para a sua vida e para toda a humanidade. João chora muito. A palavra nos diz, e eu chorava muito, porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Olha só, irmãos, não tinha ninguém digno de abrir, e muito menos de olhar. O livro das promessas, o livro da vida, o livro da bênção de Deus. E João chorava. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se quebrantou diante do Senhor? Qual foi a última vez que você, diante da glória dele, ou diante da impossibilidade, diante da dificuldade, diante das portas completamente fechadas para você, quando você ficou completamente à mercê de uma situação difícil, qual foi a última vez que você se quebrantou? Você olhou e viu tudo fechado. João olhou e tudo estava fechado. O livro estava fechado. E o pior é que não tinha ninguém para abrir. E diz a palavra que ele realmente derramou-se em lágrima. Ele se quebrava, ele se quebrantava diante da situação. Não é? Ele estava vendo coisas tremendas e atraentes. Ele viu o Pai, Deus, ele viu o livro, os 4 seres viventes, 24 anciões, um cordeiro e uma obra para ser consumada. Mas ninguém podia se manifestar. Agora você que já tem o Senhor Jesus, você que já viu a Deus e viu o Cordeiro, você se quebranta diante da grandeza e da soberania de Deus. Você se quebranta diante do poder e da unção do Senhor. João, ele chorava. João, ele se quebrantava. Irmãos, eu quero confessar, eu já tenho falado isso para os irmãos, e às vezes os irmãos me veem aqui desde o púlpito, me quebrantando. Eu me quebranto. Ontem, enquanto eu estava revendo e revisando essa palavra, a única coisa que vinha no meu coração era choro diante do Senhor. Choro diante da grandeza de Deus. Choro diante da minha finitude, da minha pequenez, da minha insignificância, diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que resolveu se revelar a mim, um Deus que resolveu me abençoar, um Deus que resolveu me agraciar com a salvação, com a bênção através do seu Filho Jesus. Quando eu olho para esse Deus, quando eu tenho essa visão desse Deus, quando eu tenho essa percepção desse Deus, quando eu consigo entender quem é esse Deus, a minha atitude é uma atitude de submissão, é uma atitude de humilhação, é uma atitude de quebrantamento, é uma atitude de honra, é uma atitude de glorificação a esse Deus. Aleluias, aleluias. Às vezes você vai encontrar aí na mensagem, aqui ia colar um aleluia, no final da frase. É porque quando eu estou ali escrevendo, esse é o sentimento que eu estou tendo. É um sentimento de glorificar a Deus. Aleluias, adorar a esse Cordeiro, não é? Então você pode saber que há o dia do choro, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se bloqueie diante do quebrantamento, não se bloqueie no dia do choro, quebrante-se. Tem irmãos que sofrem de besteira, de bobeira, não é? Como? Ficam com aquele nó aqui na garganta, ficam com aquela pressão toda na sua vida.
e não são capazes de chegar diante do Cordeiro, não são capazes de chegar diante de Deus e se quebrantar, e falar, e abrir seu coração, e contar para Deus o que está passando, o que está acontecendo. Eu te garanto que assim como o João saiu dali, né, cheio de Deus e da revelação, e da glória, e da bênção do Senhor sobre a vida dele, toda vez que um homem ou uma mulher se quebranta diante do Senhor, ele sai dali abençoado, ele sai dali renovado diante do Senhor. Experimenta isso na sua vida, não é? Por quê? Porque aquele que se quebranta, ele realmente vai receber da bênção do Senhor. E isso é contrário, irmãos, é contrário a essa geração egoísta, a essa geração hedonista, a essa geração que busca só o prazer, a essa geração que para ele chorar é sinal de fraqueza, não é? Sinal de fraqueza. E aí vão ficando essas pessoas endurecidas, essas pessoas, não é, sem qualquer sensibilidade, sem qualquer sentimento. Mas nós somos chamados a uma humilhação submissa ao Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, que nos conduz com graça e fidelidade todos os dias da nossa vida. Nenhum cabelo da nossa cabeça cai se não tiver a anuência e a determinação dele. Nenhuma folha da árvore cai se ele não determinar o dia, a hora e o minuto dela cair. Olha, meus queridos, se Deus cuida dessas pequenas coisas, Deus não vai cuidar dos seus filhos e das suas filhas? Amém. Então quebrante-se diante dele, tenha a humildade de chegar diante dele, e ao se quebrantar, você precisa cada dia mais aumentar a sua fé, você precisa crer no leão e no cordeiro. O texto aqui no versículo 5, João disse, e disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Você faz parte de um Deus vencedor, amém, irmãos? Você faz parte de uma igreja vencedora, de um povo vencedor, porque nós cremos no Cordeiro, nós cremos no leão da tribo de Judá, aleluias. Ele venceu, ele venceu. Versículo 6 diz, nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Oh, que coisa linda, né? Como que é a visão de um cordeiro em pé, não é? Um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono, aleluia. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, aleluias, não é? E ali ele foi, e essa é a palavra do consolo, né? Ele falou, olha, não chores, porque aquele que é digno, ele está ali, ele já chegou, aleluias, né? E aqui nós temos uma visão maravilhosa a respeito de Cristo. Ele é o leão e ele é o cordeiro, é ou não é? Parecem 2 seres tão opostos entre si. Não sei se você consegue imaginar o que eu estou te falando. Se você gosta, como eu às vezes gosto de ficar assistindo aqueles documentários sobre os leões, né? Minha esposa fica grilada comigo, né? Que graça você acha em ficar vendo leões nas savanas africanas, né? Eu amo aquilo lá, eu amo a natureza, amo os animais, e eu fico observando, né, a força do leão, o domínio do leão. Ele é chamado o rei da selva. Todos se submetem a ele. Todos os animais, quando ele chega, acabou a conversa. Eu estava assistindo o caso de um leão bem velho, já no final da sua vida. Ele não tinha mais forças para caçar. Ele tinha perdido já a vitalidade. Mas ele, engraçado, porque ele ainda viveu por vários anos. Sabe como? Só porque ele era leão. Só por causa disso. Então ele chegava, as hienas, por exemplo, tinham matado um animal e estavam lá comendo. Ele só chegava. Quando ele chegava perto, as hienas saíam. Tudo embora. E ele comia
a comida que as hienas tinham pegado. Os cachorros, tem um nome aqueles cachorros, não vou lembrar o nome, é um nome muito engraçado, que são os cachorros africanos selvagens. Eles andam em matilha, 20, 30 daqueles bichinhos terríveis, terríveis. E era a mesma coisa. Eles pegavam a caça, quando eles estavam comendo, o leão só se aproximava. Quando ele se aproximava, os animais saíam fora e ele tinha a comida que ele precisava. Isso é o que, irmãos? Esse é o leão da tribo de Judá. É ele que te dá a força. É ele que te dá a comida. É ele que te dá o domínio. Aquele que tem o leão da tribo de Judá tem o domínio na sua vida. Quando ele chega, as coisas vão embora. Quando ele chega, os outros inimigos se afastam. Não há poder contra o leão da tribo de Judá. Não há poder contra aquele que tem o leão da tribo de Judá na sua vida. Nós vivemos uma geração de crentes amedrontados, intimidados. Uma geração de crentes que não compreenderam quem é o leão da tribo de Judá. Que não adoram o leão da tribo de Judá. Que não crê no leão da tribo de Judá. Que não vê, que não tem as visões que o leão da tribo de Judá tem. Mas eu quero chamar você nessa manhã, em nome de Jesus, para você ter essa autoridade na sua vida. Você vai chegar e vai falar e as coisas vão acontecer. Você vai chegar e vai falar e o mar vai se abrir. Amém, irmãos? Você vai andar sobre as águas. Você vai mandar o morto que ressuscitar e ele vai ressuscitar. Você tem a autoridade do leão da tribo de Judá sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Você crê nessa palavra ou não? Se você crê, diga amém. Eu creio, eu quero essa autoridade, eu quero esse poder para a minha vida, irmãos. Você não pode viver mais uma vida pobre, uma vida pequena, uma vida sem fé, uma vida sem autoridade, porque Ele é o leão, e o leão, Ele está conosco, aleluia, Ele é digno, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a honra, também Ele é o cordeiro. Por que Ele é o cordeiro? Porque a sua humildade, a sua simplicidade, não é? O seu quebrantamento, a sua entrega, ele morreu, não é? Ele morreu, ele venceu, não é interessante? Porque o leão é aquele que vence a morte e o inferno, mas para ele vencer a morte e o inferno, ele teve que ser cordeiro. A Bíblia diz que ele, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Ele derramou seu próprio sangue, ele se entregou de maneira submissa. Olha aqui, irmãos, eu quero dizer para você que as pessoas que têm vitória na vida são as pessoas que têm exatamente essas duas características. Ele tem uma autoridade, ele tem uma fé ousada, ele tem perseverança, ele tem persistência, ele tem autoridade, ele tem determinação, né? Ele tem uma palavra que quando ela é expressada, ela é dita, ela é carregada de realizações, porque é através da palavra que vem a existência. A Bíblia diz que em Cristo, né, e através de Cristo está tanto o querer como o fazer, o efetuar. Então quando eu expresso algo, quando eu falo algo, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, esse algo vai acontecer. Amém, irmãos? Essa é um lado, essa é uma determinação. Por outro lado, essas mesmas pessoas, elas têm uma humildade que constrange. Elas têm uma simplicidade que deixa as outras pessoas fora de si. Elas não são autossuficientes, elas não são arrogantes, elas não são orgulhosas, elas não são cheias de si mesmo e nem entendem que são independentes ou que podem fazer as coisas sozinhas. Elas são completamente dependentes de Deus, quebrantadas, humildes, simples. Você entende o que eu estou falando? É o leão e o cordeiro dentro da sua vida. Enquanto você tiver essa fé nele, quando você crer nele, Jesus vem cada vez mais habitar dentro de você.
E quanto mais ele habita dentro de você, mais o leão e o cordeiro vão ser manifestados através da sua vida. Amém, irmãos? Porque ele é o leão e ele é o cordeiro. E quando o leão e o cordeiro estão dentro de você, você manifesta exatamente as expressões do leão e do cordeiro. Que é esse poder e essa autoridade, mas também essa humildade submissa, esse servo de todos os irmãos, esse que se entrega sem reserva, esse que se derrama pelos outros, esse que tudo que ele faz é para abençoar os outros. Ele é uma oferta suave, um sacrifício de holocausto ao nosso Deus. É isso que o Senhor está te chamando. Uma autoridade para ter tudo, uma autoridade para receber tudo que Deus tem, mas uma entrega voluntária, uma entrega porque eu desejo ser como o cordeiro. Oh, aleluias. Pare de chorar, foi a palavra. Há alguém para abrir o livro. Tenha esperança. Há alguém que se encontra digno, que venceu, que morreu, ressuscitou, que está vivo, que pode fazer todas as coisas para o seu povo. Ele pode fazer todas as coisas para você. O que você está precisando, meu querido, minha querida? O que você está esperando da parte de Deus? Ele é o Cordeiro, Ele já pagou todo o preço para que achegássemos ao trono da sua graça. Você pode agora se achegar diante do maravilhoso Deus, porque o Cordeiro se entregou. Versículo 9, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Aleluias! Você foi comprado por um alto preço. Isso mostra o seu valor, isso mostra, né, o quanto você é importante, isso mostra o quanto você é precioso, preciosa para Deus, não é? E isso é graça. Comprar, né, Ele pagou o preço, você não precisa mais pagar o preço, isso é graça. É interessante, eu coloquei uma ilustração aqui de graça para você entender um pouco mais sobre isso. Existem algumas virtudes nas nossas vidas que precisam ser entendidas. 3 delas são justiça, misericórdia e graça. Justiça, misericórdia e graça. A história, né, é uma suposição que você viva numa casa muito bonita e tem um belo muro na sua rua tranquila. Lá, sentado na sua varanda, você observa que o filho do vizinho está tentando aprender a dirigir sem o conhecimento do seu pai. Num determinado momento, o garoto perde o controle do carro e bate contra o seu muro. Numa situação assim, você pode ter 3 atitudes. Em primeiro lugar, você pode ter uma atitude de justiça, de ser justo, não é? Você processa o pai do garoto e o obriga a pagar todas as despesas e prejuízos causados por ele. Isso é o padrão, isso é o normal, qualquer um pode fazer. Uma segunda possibilidade é ser misericordioso. Você percebe que o garoto não tem como pagar e se compadece pela surra que ele iria tomar, caso o pai ficasse sabendo. Então você arca com o prejuízo do muro e manda o garoto embora. Isso é misericórdia e poucos seriam capazes de exercê-la. Agora, uma terceira situação. Você poderia ser gracioso. O que seria graça nessa situação? Além de perdoar o garoto e pagar o conserto do muro, você paga o conserto do carro dele, dá seu próprio carro a ele e ainda se junta a ele, ensinando-o a dirigir. Isso é graça. Consegue entender a diferença de graça, misericórdia e justiça? Tem irmãos que vivem na justiça. Para ele é preto no branco. Para ele nada pode ser errado. Tudo tem que ser justo. E ele age assim e ele tenta viver assim. Para outros já conseguem ser misericordiosos. Eles já conseguem não cobrar a dívida que lhe é devida, não é? E para outros, eles vão além, não é? Considere que foi isso que Deus fez conosco.
Nós éramos como criminosos que matamos seu único filho, Jesus, o Filho de Deus. E Ele, Deus, além de nos perdoar, nos fez seus próprios filhos. E mais ainda, nos deu toda a herança que era do seu filho. Nós não só derrubamos o muro, nós derrubamos a casa inteira. Nós, com a nossa vida atrapalhada e pecaminosa, afrontamos a Deus e destruímos todas as coisas. Ele não só nos perdoa, Ele não só nos abençoa, Ele não só nos torna filhos, mas nos dá toda a herança e nos ensina a viver como filhos amados de Deus. Nos ensina. Nós estamos aqui há quantos meses falando como ser filho de Deus? Há 2 semanas fizemos até um quadro comparativo aqui para os irmãos, comparando identidade de servo com identidade de filho, para que você possa viver como filho amado. Não é? E é isso que Jesus fez, é isso que a graça de Deus fez, é por isso que ele fala que com o teu sangue compraste para Deus, ele comprou de maneira graciosa. Agora você só precisa o quê? Crer, eu falei aqui em cima, você precisa crer no leão e no cordeiro. Então você nessa manhã é chamado, né? Que este é o cordeiro. Ele já deu o seu sangue para que você possa ser completamente perdoado. Todos os seus acidentes, feridas, dores, ele levou sobre si, como o cordeiro mudo que vai ao matadouro. E os demônios lá no inferno ficam de cabelo em pé, se é que eles têm cabelo. Eles pensam, como é que pode um negócio assim? O homem é pecador, merece o inferno, mas em vez disso, Deus o perdoa e ainda faz dele um herdeiro do trono junto com Cristo. Aleluia. Versículo 10, ele fala isso, né? E para o nosso Deus os fizeste o que, irmãos? Reino e sacerdotes. Eles fizeste para nós, de nós reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você já reina em vida, você reina hoje e reinará junto com o leão da tribo de Judá para sempre. Então coloque-se diante dele como um vencedor e avance para a glória dele. Venha para o lado da vitória em nome de Jesus, aleluias. Por que é reino e sacerdote? Novamente, é o leão e o cordeiro. O reino fala de governo, o reino fala de domínio, o reino fala de autoridade, o reino fala que você pode. Irmãos, nós falamos aqui, né? Domingo passado, né, falamos sobre essa parábola que Deus, né, foi na terça-feira no nosso Tadel Geral, né, Deus ele quer fazer uma festa, Deus ele está chamando as pessoas para a festa, e aqueles convidados que não quiseram vir, ele não teve problema com eles, ele teve problema que a festa deveria continuar. Ele ficou irado com eles, mas a festa tem que acontecer. E ele mandou pelos valados, ele mandou para todo lado, não é, para que trouxesse. E ainda a festa tinha lugar. E aí ele mandou buscar o quê? Os aleijados, os cegos, os mancos, todos aqueles que tinham dificuldades, que não podiam assentar na festa do rei. O que eu quero dizer para você é que o cordeiro, não é? Ele é o leão, ele tem esse poder, essa autoridade, mas também ele é o cordeiro, o sacerdote, aquele que se entrega, aquele que estende a mão para aquele que está doente, aquele que está com dificuldades, aquele que está nas trevas, e ele pega, ele é o intercessor entre aquele que está no mundo e aquele Deus poderoso que quer salvar. Amém, irmãos? Você é rei, você está nesse reino, mas você também é sacerdote. Todas as vezes que você estende a mão para alguém que está fora da festa, todas as vezes que você vai buscar um cego, um manco, né, um aleijado, todas as vezes que você vai buscar alguém doente, alguém que está morto, que está bagunçado pelo pecado, que está destruído pelo pecado, você está sendo sacerdote. E esse mês é o mês de você exercer com força seu sacerdócio. É um mês de você colocar para fora o cordeiro que está dentro de você. De se compadecer pelas vidas. De ter misericórdia e graça pelas vidas.
de olhar para as pessoas e não só perdoá-las, se elas têm te causado algum dano, mas além de perdoar, falar para elas: olha, eu não só te perdoo, mas eu tenho algo especial para a sua vida, eu tenho algo tremendo para você, venha comigo, venha para Jesus, venha, não fique fora, não fique distante, venha para a festa. Esse mês é um mês de você exercer autoridade como o leão, né, como o reino de Deus, mas é o mês de você ser sacerdote, sacerdote para aquele que está ruim, sacerdote para o seu irmão, sacerdote para as pessoas da sua célula, da sua igreja, do seu, daqueles que o Senhor tem cuidado, trazido para o seu cuidado. Então venha, meu querido. E por último, tudo isso vai trazer glória ao Cordeiro. Vai glorificar o Cordeiro. Versículo 12, ele diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro de receber, né? É incrível isso, alguém que se entrega. Sempre vai ser recompensado, amém? Jesus se entregou e ele foi recompensado. Todas as vezes que você se entrega, você é recompensado. Você tem a herança do Pai. E ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Tudo se resume nisso. Em toda a eternidade, o que vemos e veremos é isto: o Cordeiro sendo adorado e glorificado. E eis que olhei e vi, novamente a visão, lembram? Eu vi, e eis que olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e milhares de milhares. Aleluias. Eu estava estudando sobre isso, eu fiquei tão assim abençoado, que na época que João escreveu, não existia a ciência que contava milhões. Então, ia até 1000. Aí eles conseguiam chegar a tudo que era mais que 1000 era chamado miríades. Eram milhares de milhares. Não tinha um número absoluto dali para cima. Era, irmãos, muita gente. Milhões de milhões. Miríades de miríades. Você é um destes. Você é um destes, vou repetir. Você é um destes, querida. Ou não é? Amém? Você merece receber tudo de Deus, porque a sua vida é para o louvor e a glória de Deus. Todo aquele que glorifica a Deus, Deus o abençoa, Deus o honra. João foi o discípulo possivelmente mais honrado que teve de todos. João era chamado discípulo amado. Ele recostava no peito de Jesus. Só grandes amigos podiam fazer isso. Só com grande intimidade podiam fazer isso. João foi o discípulo que mais viveu. A história diz que possivelmente ele viveu mais de 100 anos. Porque aquele que glorifica o Cordeiro, que anda com o Cordeiro, esse tem vida longa, amém? Porque ele honra o Pai. E aquele que honra o Pai, esse tem vida longa. Ele honra o pai e mãe, né, no sentido terreno, mas ele honra também o Pai celestial no sentido espiritual. Então, todos os seres celestiais em adoração, não é? A Deus é o Cordeiro. Então, para isso é que nós nascemos e vivemos, para entregar a Ele tudo o que somos e temos, a Ele, somente a Ele, que é digno de nos libertar, abrindo o livro e desatando os 7 selos. Por isso, além de todos os seres angelicais e celestiais, nós também somos chamados à adoração e louvor. O versículo 13 te inclui. Ouvi também a toda criatura que está no céu
que está na terra, que está debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Aleluias! E todos lá diziam, amém. Assim seja, glória ao Cordeiro. Oh, aleluias! Ele é digno, não é? Aí eu alistei aqui para você, né, para o seu conhecimento, você pode ler melhor aí. Ele é digno de receber o poder, né? O poder aqui fala dessa habilidade, da influência que desenvolvemos, o poder próprio das pessoas ricas e afortunadas, o poder que baseia-se em exércitos, forças e multidão. Todo o poder deve ser dado ao Senhor, toda a autoridade pertence a Ele, nada e ninguém pode se opor a Ele. A morte é o maior sinal do poder de Deus. Ninguém vai ficar sem passar por ela, porque Ele tem a chave da morte e do inferno. Os homens podem querer, né, dizer, todos os meses você ouve uma notícia que a medicina avançou, que novos remédios chegaram, que novas coisas vieram, mas nenhuma delas tem poder de prolongar a vida mais do que aquilo que o homem foi feito para viver, amém? Porque Deus tem o controle, todas as pessoas precisam entender isso. Deus, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, e todo o nosso poder deve ser submisso a Ele. É tão lindo quando eu vejo homens muito inteligentes, muito sábios, cientistas poderosos, e eles estão fazendo o quê? Entregando a glória para Deus de tudo que eles fazem. Isso é maravilhoso. Tudo que você faz, todo o poder, toda a autoridade, todo o governo que Deus te dá, é para a glória do Senhor. Toda a humilhação, toda a entrega, todo o serviço, todo o sacerdócio que você desenvolve, é para a glória do Senhor, sempre para a glória do Cordeiro, né? A riquezas, fortuna, a abundância de possessões materiais, aquilo com o qual fomos enriquecidos, isso deve ser dado ao Cordeiro. Somente Ele deve ser digno de receber nossos recursos. Nós não somos nada sem a graça e o favor de Deus sobre nós. Então entregue hoje seus bens ao Senhor, pois digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Aleluias. Entrega com alegria, entrega com graça, consagre a Ele. A sabedoria, né? É a inteligência ampla, completa, o conhecimento, a sabedoria que pertence aos homens, o conhecimento variado de coisas humanas e divinas, adquirido pela sutileza e experiência, a habilidade na administração dos negócios, é aquela graça administrativa inteligente e que faz com que as coisas prosperem e avancem. Nós precisamos entregar ao Cordeiro, nós usarmos diariamente para glorificar e adorar ao Cordeiro. Não é? Use, irmãos, dessas habilidades que Deus tem te dado para manifestar o amor de Deus. Use, né, para mostrar às pessoas o quão você é abençoado, o quão você é enriquecido. Eu conversava essa semana com o irmão Adejair, né? E ele tem muitos irmãos aqui em Cuiabá, muitos cunhados, cunhadas, toda a família dele e da Cleonice estão aqui em Cuiabá. E todos eles são resistentes ao Evangelho. A maior parte deles são muito católicos idólatras, daqueles realmente, e alguns são ainda espíritas. E ele estava falando, para cada um que eu olho, estão numa vida miserável. O irmão perdeu a família, já está sozinho, sem qualquer desempregado, um camarada que era próspero, um camarada não era próspero, ele tinha bom trabalho, bom emprego, jamais você pensaria que aquela pessoa entraria em declínio, está em declínio. O outro, infelizmente, está morrendo de tanto alcoolismo. O outro nunca casou, a irmã, a outra nunca construiu família, uma tristeza. A outra é um casal que mora aqui, nesse Jardim Itália, numa casa, mas vivem de aparências, tanto no casamento, quanto nas finanças, porque não tem recurso. E aí ele foi contando cada um, e Deus tem abençoado tanto o casal Adejair, e Cleonice, seus filhos lá nos Estados Unidos, são prósperos, são abençoados, são crentes, são pessoas de Deus. E aí ele falou assim, mas pastor Marinho, eles não enxergam.
Infelizmente, né, é o que a Bíblia diz, que o Deus deste século cegou, vendou o entendimento das pessoas, para que elas não enxerguem. Mas eu falei, você precisa orar, Dejair. Nós precisamos orar para Deus tirar a venda dos olhos dessas pessoas. Quando nós separamos aqui, irmãos, essa semana de oração, que nós viemos diligentemente para cá para orar, é para isso. É para Deus tirar a venda dos olhos. É para Deus tirar, né, aquilo que as pessoas não estão enxergando, para que elas vejam, para que você e eu vejamos, não é? Que Ele é que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá a graça. Todo aquele que vem para Cristo e ele crê em Cristo, esse naturalmente vai prosperar, naturalmente. Ele não precisa fazer nem grande esforço, é só ele crer, obedecer e seguir ao Cordeiro, vai prosperar naturalmente, porque a Ele pertence a sabedoria, a força, a habilidade, o vigor, né? Quanto de nossa força física nós damos ao Senhor e ao seu serviço. Normalmente gastamos toda a nossa energia conosco mesmo e com nossas atividades diárias. Dê um pouco mais a quem merece. Ele é digno. Entregue-se um pouco mais. Participe um pouco mais da vida da sua igreja. Entregue-se um pouco mais. Entregue-se ao Cordeiro. O que você fizer aqui na igreja, vou repetir para você. Você não está fazendo para mim, nem para os pastores, nem para os líderes aqui da igreja. Você está fazendo para Deus. E quando você deixa de fazer, você deixou de fazer para Deus. Não foi para mim e para nenhum dos irmãos. Ah, pastor, eu não concordo com tal líder, eu não concordo com a forma, eu não concordo com isso. Simplesmente você está deixando de fazer. Você simplesmente está deixando de operar no reino de Deus. Você precisa crer em Deus e fazer de maneira generosa, fazer de maneira simples, fazer de maneira que você entenda que é o Cordeiro que está recebendo. E eu te digo, todo aquele que faz para o Cordeiro, esse recebe graça, esse recebe sabedoria e esse recebe a recompensa do Senhor. Porque é para o Cordeiro. Eu estou aqui fazendo para o Cordeiro, irmãos. Vocês são uma bênção na minha vida. Esta igreja é um favor de Deus para mim. Eu sou profundamente abençoado em ter um ministério pastoral, não é, de liderança. Eu sou profundamente abençoado. Vocês são bênçãos na minha vida. Mas tudo que eu faço aqui é para Deus. É para a glória de Deus. Então não importa o que você faça, não importa o que você diga, não importa o que você expressa. Nada disso vai tirar de mim o desejo, a força e a graça de continuar fazendo a obra de Deus. Não deixe nada roubar de você, não deixe nada tirar de você o chamado, a paixão, a alegria de você entregar da sua força ao Senhor. Ele é digno de receber. E eu digo mais, se você consagrar uma parte das suas forças ao Senhor, o Senhor, Ele é um Deus justo e recompensador. Além de justo e recompensador, Ele é gracioso. Amém? Gracioso. Você lembra que aquele senhor da vinha, ele no final da tarde foi chamar os trabalhadores para a seara, e alguns entraram às 5 horas da tarde. Sempre é tempo de você entrar. E aqueles que entraram às 5 horas da tarde, receberam de maneira diferente dos que entraram às 6 da manhã? De forma nenhuma. Porque Deus é gracioso. A minha oração hoje é: Senhor, eu quero ser esse trabalhador das 5 da tarde. Senhor, me dê aquilo que eu não mereço. Me dê aquilo que eu não tenho condição de receber. Simplesmente porque o Senhor é um Deus gracioso e eu creio nesse Deus gracioso. Agora se entregue. Se entregue a esse Deus gracioso, deixa Ele te usar, deixa Ele te usar, você não tem desculpa, eu não sei, eu não posso, deixa Ele te usar. Quanto menos você sabe, quanto menos você pode, mais glória vai ser para Deus, amém? Porque quando você é cheio de talentos, cheio de inteligência, cheio de criatividade, cheio de habilidade, você pode achar que é você que está fazendo, não é? E aí, Deus muitas vezes não vai deixar essa obra prosperar, para quê? Para que você não viva em pecado. Então entregue a sua força, a sua habilidade, não é? Entregue a sua riqueza, entregue a sua honra. Eu preparei um vídeo ali, há muito tempo que eu
tenho assistido, né? Eu acho que fazia uns 10 anos que eu tinha assistido aquele filme, um pouco mais de 10 anos, acho que ele é de 2003, então tem aí uns 13, 14 anos, A Lista de Schindler. E por acaso, essa semana, e especialmente ontem, desde sexta, ele é um filme de 3 horas, acabei assistindo em 2 pedaços, né? Comecei na sexta e terminei no sábado. Irmãos, eu fui profundamente abençoado novamente com esse filme. Eu peguei um videozinho de um pastor que ele separa 5 minutos desse filme. Eu queria que você assistisse agora esse resumo do filme da Lista de Schindler. Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? 1000 vidas foram salvas. E o Senhor me levou a assistir esse filme. Eu falei, mas por que eu vou assistir a Lista de Schindler? Schindler, para aqueles que não assistiram. Os irmãos preparassem as fichas. E eu queria que você, que está aqui hoje, pegasse isso. Pega 4 irmãos, bem rápido. Eu queria que você pegasse 2 fichas para o encontro do final de semana que vem. Uma para você e uma para a pessoa que você vai convidar. Gostaria que todos pegassem, mesmo que você não está pensando em trazer, você vai orar durante a semana e o Espírito vai te tocar para você. Entrega 2 para cada um. Eu queria que todos pegassem agora 2. Uma para você e uma para a pessoa que você vai convidar. Uma vida. Uma vida. Eu estava lendo sobre esse filme e em 2003, 60 anos depois, já eram mais de 7.000 os descendentes desses 1.000 que Schindler salvou. Era chamado os filhos de Schindler. 7.000 pessoas depois de 60 anos, porque ele salvou aquelas vidas. E uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então você vai se dedicar essa semana para uma vida. Uma vida. Se não alcançar essa semana, você vai se dedicar esse mês para uma vida. Se você não alcançar esse mês, dedique-se esse ano para uma vida. Dedique-se, consagre-se. Foi para isso, na verdade é para isso que nós existimos, irmãos. Nós não existimos para vivermos a nossa própria vida, nós não existimos para fazermos grandes realizações aqui nessa terra. Aqui é bom, é digno tudo que nós fazemos, mas nós existimos para a glória eterna. É na eternidade que nós veremos os frutos que o Senhor tem para nós. E nessa manhã, nós vamos orar, porque nessa manhã nós vamos celebrar exatamente a entrega do Cordeiro. Foi o Cordeiro quem se entregou por você. Foi o Cordeiro que se entregou pela sua vida. E Ele é digno de receber a glória, receber a honra, receber a nossa força, nossa entrega, nossa evangelização, nosso serviço, nossa adoração. Esse homem ficou pobre. A história dele é que ele faliu completamente, após ele ter ido embora. E sabe o que é bonito? Ele fala assim, olha, durante todos esses anos da guerra, eu trabalhei para salvar vocês. Vocês agora estão salvos. Mas eu estou condenado. Por ter salvado vocês, por ter sido um alemão na guerra, eu agora tenho que fugir. Vocês estão salvos, mas eu estou condenado. Achei tão lindo isso. Cristo se condenou na cruz, se fez maldição por você, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Está na hora da gente fazer qualquer entrega, pelas vidas, como Cristo se entregou. Nós queremos trazer 100 vidas aqui no próximo final de semana. Vamos ficar de pé.